1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que a tua voz ecoe, Senhor, através de nós. Fala-nos nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus. A Epístola de Pedro, ela tem algo assim muito prático e atual para a gente, né? Que a gente tem passado por toda essa ordem de sofrimento, perseguição, de pessoas não entenderem, né, o papel e o propósito para aquilo que o Senhor tem dirigido a nossa vida, a vida da igreja, a nossa própria família. Então, Pedro, ele assim é incumbido do cuidado dessa igreja que está espalhada por todas as partes, só que está seguindo o mesmo caminho, a mesma direção. Então você tem irmãos em muitos lugares que não podiam reunir, não podiam estar juntos, mas receberam um consolo através da pessoa do Espírito Santo por meio dos escritos de Pedro, né? Não só a 1 Pedro, 2 Pedro, mas também o Evangelho de Marcos, né? Que foi escrito por Pedro também. E Pedro, aqui ele vem mostrando para a gente, primeiro, que as famílias fazem parte da igreja. Então, o que é uma igreja saudável? Um grupo de irmãos reunido. É onde tem as Raquéis, tem as Sofias, tem outras crianças e outras crianças. É onde nós temos problemas. Por isso, o capítulo 3, Paulo começa falando de casal. Pedro começa falando de casal, marido, mulher, o papel do marido, o papel da mulher, o que o homem faz em casa, o que a mulher faz, qual é o papel da mulher, qual é o papel do marido. Depois Pedro se lança entendendo que esse tipo de vida, ele é uma vida que ecoa na comunhão da igreja. E ele chama isso de a fraternidade dos irmãos. É uma comunidade de irmãos que tem amor um pelos outros. Então, Pedro se lança dizendo, tem que ter o mesmo ânimo, no versículo 8, capítulo 3, ser compadecido, ser fraterno, ser amigo, misericordioso, ser humilde, não paga o mal com o mal, não usa de injúria, porque Pedro diz, vocês são chamados, no versículo 9 do capítulo 3, para a bênção comum. Todo mundo recebe a mesma bênção, a mesma direção, o mesmo propósito para aquilo que está vendo. Então, Pedro está lidando com pessoas, com família, e dentro da família tem aquela família maior, que é a família da fé. E Pedro mostra como a gente vive na comunhão com as pessoas. Tenha ânimo em lidar com as pessoas, tenham compaixão, sejam fraternos amigos, misericordiosos e usem de humildade. E se fizerem alguma coisa contra vocês, não precisa pagar o mal com o mal. Ora pelas pessoas, né? Eu acho que a melhor identidade cristã está aqui. Uma igreja constituída de famílias e uma igreja existe como um ambiente de compaixão e de acolhimento. É aquele ambiente que recebe, é aquele ambiente que acolhe, é aquele ambiente que atrai as pessoas. Não é os que excluem, os que colocam para fora. Por isso Pedro vai dizer aqui no versículo 10 do capítulo 13 assim, pois
quem quer amar a vida e ter dias felizes, no grego é assim, pare de falar mal dos outros. A sua língua, a sua palavra é para abençoar os irmãos, é para bendizer os irmãos. Olha o 11, aparta-se do mal e pratica o que é bom. Busque paz e alcance, versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. E os seus ouvidos estão abertos às orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam mal. Essa é a vida da igreja, gente. A vida da igreja é um lugar de viver dia feliz, pare de falar mal dos outros. Pare de criticar, pare de atacar, pare de apontar. Segundo, Pedro diz, se você quer ter paz, então busque não praticar o mal. Não seja uma pessoa problemática que vive atrás de fofoca e de discussão e de disse-me-disse e de certo e errado, não. O que é a vida cristã? A vida cristã é que a gente, Pedro diz aqui, é que a gente quer viver em paz com todo mundo. Quem é todo mundo? É todo mundo, irmãos. Porque aqui Pedro ele começa no versículo 18, que é o texto que nós lemos, ele diz assim, porque Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Então Cristo é um modelo a seguir. É um modelo para a igreja, é um modelo para a sociedade, é um modelo para a vida da igreja, é um modelo para a vida cristã, é um modelo para a vida de casal, é um modelo para a criação de filhos. Não tem outro. Como que Cristo fez enquanto viveu? Pedro diz aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados. Sendo justo, morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Primeira ênfase de Pedro é que Cristo ele veio como homem aqui, ele morreu uma morte vicária para nos libertar dos nossos pecados. Então, todo mundo que quer viver a caminhada cristã, o caminho é o Calvário. O caminho, a senda cristã, ainda é a direção que a gente vai dar no Gólgota. Não tem vida cristã sem experimentar o que Cristo experimentou. Você acha que a experiência de Cristo é uma e a minha outra? Tem diferença entre a cruz de Cristo e a minha cruz? Só que Cristo, na experiência, ele morre pelos nossos pecados. Eu não morro pelos pecados. Eu morro pelos irmãos. Eu me entrego pelos irmãos. Eu me coloco na posição em que Cristo, ele me vê olhando para mim e ele me encontra no lugar de rendição, irmãos. Não tem como ser cristão sem se render a Cristo. Sem viver na presença de Cristo. Aí Pedro diz aqui lindamente, para a morte de Cristo é para nos conduzir de volta para Deus. E a nossa morte é para quê? Paulo, parafraseando isso aqui em Corinto, ele diz aqui, assim, nós opera a morte. Para nós é a morte, mas em vós opera a vida. Quanto mais a gente estiver no caminho do Calvário, mais a manifestação da vida de Cristo vai ser vida na nossa vida e a transmissão dessa vida vai ser manifestada no nosso coletivo que a gente chama de irmãos. Mais vamos ser vistos como irmãos, mais amado por quem não reúne com a gente, mais pessoas vão entender o nosso discernimento da pessoa de Cristo, e até mesmo quem não entende por que a gente está reunindo assim. Aí Pedro diz, é porque a morte de Cristo nos conduz para Deus, e a nossa morte conduz também pessoas para Deus, irmão. Quanto mais a morte de Cristo operar em nós, mais da vida de Cristo vai ser liberada em Miguel Pereira. Mais do Senhor vai ser, né, assim a gente poderia dizer, né, dividido com as pessoas. Mas se é um tipo de vida, igual a gente estava falando, né, só de conhecimento, só de teologia, só disso, de palestra e de uma boa mensagem, não tem vida de Cristo, irmão. A vida de Cristo não se manifesta por quanto de livro nós lemos, igual aquela biblioteca. A vida de Cristo é essa aqui. Como que Cristo me alcança? É pela cruz. A cruz de Cristo me conduz ao Pai. E a cruz que eu assumo na caminhada cristã na vida da igreja
conduz as pessoas a quem? A Deus, não é para mim, para o meu ministério. Então, todo ministério, qualquer grupo de irmãos que conduzem as coisas para eles, não é a obra de Cristo, irmãos. Não é um ministério que foca na cruz porque está aqui. Agora, por quê? Morto, tem que morrer. Como que Cristo entra no céu? Morto. Tem que morrer, ser sepultado. Sim, Pedro diz, na carne. O que é vida cristã? É morto na carne, irmãos. Tem situações que o nosso ser natural pula, né? Vamos resolver essa situação. Por isso, se lembra? A vida cristã, o que é? Pedro diz, ter ânimo com as pessoas, versículo 8, capítulo 3. Ser compadecido, ter amizade fraternal, misericórdia, humildade e não pagar o mal com o mal, no versículo 9. Por quê? Porque a vida cristã, Pedro diz, é o quê? É morte, sim, na carne. Carne aqui, essa natureza pecaminosa que opera em nós, que quer revidar, que quer debater, que quer acusar e que quer se levantar contra as pessoas. E, na verdade, essa não é a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã é morto, sim, na carne. Olha como Pedro vai dizer, mas vivificado no Espírito Santo. Você morre na experiência como Cristo. Como que Cristo sai da morte para a ressurreição? É quando a vida do Espírito Santo foi lá no túmulo e tirou Jesus da morte, o ressuscitou, o tirando da morte. Essa também é a nossa experiência, irmãos. Como que a gente pode viver a vida cristã? Pedro diz, vivificado no Espírito Santo. Não tem como, irmãos, prosseguir nessa era em que a igreja está fora do lugar, Israel está fora do lugar, o mundo está fora do lugar, a natureza está fora do lugar, tudo corrompido. Se Deus não estiver em Maricá um grupo de homens e mulheres e crianças vivificados no Espírito. Entendam que a vida cristã é vida no Espírito. Não é esforço, não é o que eu faço ou deixo de fazer. Então a experiência de Cristo, o que eu quero dizer, é a mesma que a nossa. Nós estamos aqui para encarnar Cristo, viver como ele viveu, de cidade em cidade, andar em todos os lugares. Que lugar tinha Jesus na encarnação para viver todos os lugares? Era o lugar que ele encontrava as pessoas, no barco, no mar, na casa de pecador, numa aldeia, na casa de Lázaro, na casa lá da sinagoga. Só que a experiência máxima é a morte. A morte colocou Cristo para finalizar tudo quanto à carne, a natureza humana, que a gente tanto se desespera com ela, né? Ah, o que vai ser? O que eu vou fazer? E daqui para frente, irmão, é morrer mesmo. Se Cristo morreu, logo todos nós devamos morrer. Ele morreu para me libertar dos meus pecados. E eu morro para ser salvo da minha velha natureza, que quer pular, que quer gritar, que quer resolver e que quer fazer, para que a vida, Pedro diz, né, para que essa vida, assim como tirou Cristo da morte, o vivificando, tirando da morte pela ressurreição, também ocorra em nós. Então, Cristo morreu, eu morri. Cristo foi sepultado, eu fui sepultado. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Cristo subiu aos céus, eu subi aos céus. Aqui a realidade do versículo 19, Pedro diz assim, depois que ele morreu, olha isso aqui, irmãos. O que aconteceu depois que Cristo foi morto, a experiência da sua obra? Quando ele morre, o que acontece aqueles dias em que nós não sabíamos, até Pedro escrever onde Jesus estava, o que Jesus estava fazendo? Olha o versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui é o triunfo de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo foi lá no Hades
nas regiões inferiores da terra e proclamou para todos os espíritos aprisionados, que são os demônios, anjos caídos, ele proclamou a vitória. Eu morri, mas eu ressuscitei, eu estou vivo. Eu venci a morte. Esse é o mesmo espírito que, como cristãos, a gente deveria ter. Qual deve ser o nosso espírito? É um espírito que proclama, irmãos. Nós viemos falando que aqui é um antro de magia negra, de macumba. Cada lugar tem, né, pessoas oferecendo sacrifício para Satanás. Irmão, nós não temos medo dessas coisas. Nós não tememos macumba, não tememos umbanda, quimbanda, magia negra, porque assim como Cristo proclamou e triunfou sobre os principados e potestades e hostes espirituais da maldade, todos os irmãos que morreram em Cristo, ressuscitaram em Cristo, Pedro diz, conjuntamente com ele, nós triunfamos. Nós proclamamos para esse mundo que nós não tememos o mal, a morte, o diabo, a carne, o eu, Satanás, a derrota, irmão. Não é pregação triunfalista, não, é bíblica, irmão. Porque o que tem de irmão quebrando maldição não está no gibi. Sabia que tem irmãos entre nós que creem em quebra de maldição? Ele acha que o que ele está passando é um karma, que veio lá da primeira geração, alcançou a segunda geração e a terceira geração. Ah, é porque isso aconteceu lá, que eu estou pagando aqui. Isso é heresia, irmão. Nós não temos nada a pagar depois que cremos em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e no seu triunfo. Toda maldição foi quebrada. Em Gálatas, Paulo diz, maldito todo aquele que for pregado no madeiro. E Cristo foi colocado lá como Deuteronômio diz, que ele foi feito maldição em nosso lugar. Então, tudo aquilo que aconteceu com os nossos antepassados é quebrado no momento em que você confessa Jesus como seu Salvador. Não há nada a ser pago. Por isso que a gente não cremos em quebra de maldição, nem temos culto de libertação, que é uma modinha hoje. Apaga a luz para ficar buscando ali, para sair o karma, para sair o espírito. Nada disso, a gente quer mais luz acesa, né, irmão? Nós somos Jesus, mesmo falou, vós sois o quê? A luz do mundo. Paulo falou que brilha a vossa luz. Vocês são luzeiros no mundo. E tá crente que não conhece esse versículo 19, que Cristo foi lá e triunfou. Eu falei para os irmãos ontem em Itaboraí que Edir Macedo teve a brilhante inspiração satânica de escrever um livro. Orixás, Caboclos e Guias. Até esse livro sair em 79, os demônios não tinham nome. Você sabia disso? Aí agora todo demônio tem nome. Quem é você, Zé Pilintra? Veio do livro. Sabia disso? Veio desse livro. Quem é você? Eu sou Tranca-Rua. Até então, irmãos, ninguém sabia, porque eles não têm nome. Amém, irmão? Eles são demônios caídos, que Cristo triunfou deles na cruz do Calvário. Cristo derrotou os demônios. É isso aqui que Pedro está dizendo. Olha o 20 agora. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. O que Pedro está dizendo? Que dias de Noé são esses? Esse Noé, se você pegar 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 5, diz assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Quem era Noé lá no Antigo Testamento? Pregador da justiça e mais 7, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quando você pega o homem criado, o homem cai, o homem é tirado do jardim do Éden, Deus coloca lá os querubins, né, de guarda ungido para proteger o jardim, mostrando a sua justiça, a sua santidade e a sua glória. A partir dali, Deus começa a trabalhar até Noé. Quando chega no capítulo 4, Caim mata Abel.
Quando chega no capítulo 5, é nítido que os homens estavam totalmente depravados. E quando entra em Gênesis 6, o Espírito Santo diz, Moisés inspirado diz que o Espírito de Deus não agiria mais no homem, porque esse se tornou carnal. Aí quando chega em Gênesis 7, o texto diz que Deus encontrou Noé, achei graça. A própria palavra Noé significa a graça de Deus. E quem é Noé? 2 Pedro 2,5 diz que Noé era pregador da justiça. Qual é a visão que Deus deu a Noé? Noé, corta madeira, cipestre, pede ajuda dos seus filhos e vai montuando. E constrói uma arca. Isso passou 10 anos. Noé juntando madeira e batendo madeira, prego. E Noé era pregador da justiça. Qual era a pregação de Noé? Olha, vai chover, gente. Vai cair água do céu. Mas você imagina Noé falando, 20 anos pregando madeirinha e falando que vai cair água. O povo, vai o quê? 30 anos de pregação da justiça, nada de chuva. 40 anos de pregação. 50 anos Noé pregando a justiça do dilúvio. E não vai chover não, Noé. 60 anos e nada de chuva. 70 anos. Irmão, o que a gente faria? Abandonava. 80 anos vai chover. 90 anos vai chover. Não chove. E a arca já está pré-pronta. 100 anos vai chover. E imagina, a turma foram envelhecendo, ouvindo a pregação da justiça de Noé, que a pregação era assim: vai cair água em abundância do céu. O quê? Não cai nada do céu, não chovia, não caía nada, irmão. Que tarefa dura, hein? Pregar essa justiça do dilúvio. 110 anos. Deus falou, Noé, só falta 10 agora. Chama sua família, olha só o texto que nós lemos, 2 Pedro 2,5, diz assim, e 7 pessoas foram salvas quando veio o dilúvio no mundo ímpio, o mundo dos dias de Noé, que ele ficou 120 anos pregando, era um mundo o quê? Ímpio. Sendo um mundo ímpio, quantos justos haviam? 8. Incrível, né, irmão? Que Deus misericordioso nós temos. 120 anos, um homem pregando, e só 8 pessoas creram. Isso traz paz para o seu coração? Para o meu traz. Sabendo que Deus é soberano. Salva quem quer. Romanos 9, 14, Paulo diz, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então não há nada a ser feito por Noé. O que Noé fez? Noé só creu na palavra que Deus havia dado para ele. Amém, irmão? Vamos crer na palavra que o Senhor nos tem dado. Amém? Vamos praticar a palavra que o Senhor nos tem dado. Qual é a prática da palavra para Noé? Pega a madeira, corta a madeira, à medida que eu te dei, e vai colocando as madeirinhas. Noé falou, para que esse negócio tão grande? Quando chegou em 120 anos, os pássaros despertaram e entraram. As cobras entraram, a rã entrou, o elefante. Quem não entrou? Os homens. Nenhum homem quis entrar. Amém? Vocês entenderam o que eu estou falando? Acho que eu não preciso explicar, amém? Quase sempre nós vamos falar daquilo que nós vimos, mas eles não vão querer ouvir. Talvez foram até simpáticos numa roda de conversa com Noé. Que legal, Noé. Esse troço grandão. Mas não tem janela. Tem não. Deus mandou construir um troço sem janela. Vocês vão morrer aí, cara. Noé falou, não, a janela é pro alto. É uma loucura, irmãos, a maneira que Deus nos dá
uma visão. Eu tenho vivido isso há mais de 15 anos, irmão. É uma loucura falar o que eu vi para as pessoas. Você já teve essa experiência? O Senhor falou com você, a direção que o Senhor te deu, a maneira que o Senhor te deu. Pra que, Silvio, você vai fazer isso? Irmão, tá aqui o texto, voltando para 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 20, diz assim: os quais no outro tempo foram o quê? Eles desobedeceram a visão que Deus havia dado a Noé. Se eles não tinham visão espiritual de nada, tinham que obedecer a Noé, irmãos. É o mesmo princípio. Ele não sabe de nada. Ele não viu nada. Aí desobedecem aquilo que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. E o texto diz aqui, quando a longanimidade, olha, irmãos, eles eram desobedientes, mas do lado de Deus, Deus tinha um ânimo longo, uma alma esticada, uma alma ampla para esperar. O que o texto quer dizer? Que enquanto Noé pregava e falava, Deus, ninguém quer entrar. Deus falava para Noé, Noé, espera mais um pouco. Você imagina, irmão, ter que ouvir de Deus, Senhor, ninguém quer entrar, já está perto dos 120 anos. E o Senhor falava, Noé, espera mais. Espera mais um pouco, Silva. Ninguém quer vir, mas espera. Silvio, ninguém vai vir. Espera, Deus é longânimo. Como diz aqui, aguardando a longanimidade de Deus. Olha agora, enquanto ele preparava, da nossa parte, irmãos, é preparar o ambiente para as pessoas. Que arca é essa? É Cristo, irmão. A arca é uma figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento era um negócio lá, grandão, uma janela para cima, feita de madeira, né, de cipestre, com betume nos seus lugares, para que não entrasse água. Mas hoje a nossa arca é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que suportou o dilúvio de Deus por toda a humanidade. Toda a ira do Pai, o dilúvio da angústia do Pai, caiu sobre a pessoa do nosso Senhor. Para quê, irmãos? Para julgar essa terra. Para julgar toda essa terra. E não é fácil, irmãos, a gente hoje vê a longanimidade de Deus esperando pessoas em Miguel Pereira, em Itaboraí. Você passa lá, estão no mesmo lugar, ou na sua religião, ou no mundo ímpio. Mas aqui diz assim, né? Aguardando os dias de Noé enquanto se preparava a arca, agora, na qual poucos. A experiência da salvação é para poucos. Por isso que não espere, não tem nenhuma animação de ver 100 pessoas nessa sala. É poucos. Quem são os poucos? Pedro vai ter que explicar quem são os poucos. Vamos ler? A saber quantas pessoas? 8.000 pessoas. Esse ativismo que nós caímos, que nós estávamos falando, de muito movimento, de muita coisa que os irmãos fazem, é porque nunca leram a Bíblia. A saber, 8 pessoas. Nós pregamos, nós viajamos, nós discipulamos, mas quem salva é o Senhor. Amém, irmãos? A salvação dos seus filhos não está na sua mão. A salvação da sua mulher não está na sua mão. A salvação dos irmãos não está nas suas mãos. Aqui, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água do julgamento. Quando o juízo de Deus veio sobre Cristo, é aí que nós fomos salvos. Olha o 21, como que nós fomos salvos? Olha o 21 agora. A qual era uma figura do batismo, que batismo não é de água. O batismo é o batismo do dilúvio. Aquela arca que passou sobre julgamento do Pai, que aponta para o Filho, aquela água é o julgamento que todos nós passamos, irmão.
Qual é o julgamento de Cristo? Cristo morreu por nós. Cristo foi sepultado por nós. Cristo ressuscitou por nós e Cristo ascendeu aos céus por nós. Que batismo é esse? Dá um pulinho em Romanos 6, vou te provar. Que batismo de julgamento é esse? É o de Romanos 6. Batismo não é de água, tanque batismal. Não existe salvação através de batismo. Isso é heresia, amém, irmão? Por isso que também não se espante que eu não fico encantado em a gente batizar no riozinho ali. Você vê que eu fico até meio cético. Eu não acredito em salvação por meio do batismo. Eu acredito no batismo de Romanos 6, que é o mesmo de 1 Pedro 3,21. Que batismo Pedro fala? É esse aqui, ó. Capítulo 6, versículo 3. É esse aqui, ó. Ou, porventura, ignorais que todos nós... Qual é o batismo? Que fomos batizados em Cristo. O batismo é na morte de Cristo. Jesus fomos batizados aonde? Na sua? Qual é o nosso batismo? É o batismo que nos incluiu na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri. Olha agora o 4. Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte. Isso é batismo. O que é o batismo de 1 Pedro 3,21? É o batismo em Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri. Quando Cristo foi sepultado, eu fui sepultado nele, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos na semelhança da sua morte, no seu sepultamento, aleluia, também certamente o seremos na ressurreição. O que é o verdadeiro batismo? Não é de água. O batismo é a nossa inclusão em Cristo, ou no corpo de Cristo, melhor dizendo. Quando Cristo morreu, eu morri. Quando Cristo foi sepultado, eu fui sepultado. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Isso é o batismo. É isso que 1 Pedro 3,21 diz, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. É esse batismo que te salva. Não é o do tanque batismal. É o batismo na morte de Cristo, sepultamento de Cristo, ressurreição de Cristo. Pedro diz assim, não sendo a remoção da imundícia da carne. Ou seja, batismo em água, tanque batismal, não tira nenhuma imundícia. Por isso que o que mais se tem na igreja local hoje é pecador lavado com água. Daqui a pouco volta para bebida, cheirar cocaína, fumar maconha, é o famoso desviado da igreja. Ih, tá desviado! Porque ele só foi molhado na água, irmão. Ele não morreu com Cristo. Ele não foi sepultado com Cristo. Ele não ressuscitou com Cristo. Mas a galera gosta de levar para dentro da água para dar carteirinha para ele ou para dizer agora reúne com a gente. Para gente que não tem placa, não tem carteirinha, aí mergulhou, tirou a foto, botou no Instagram, falou: olha, 30 batizados. Não acredito nisso. O batismo é na morte, no sepultamento e na ressurreição do Senhor. Mas Pedro diz assim, mais a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio, olha que lindo, da ressurreição de Jesus Cristo. Esse batismo inclusivo de Jesus, sua morte, sepultamento e ressurreição, te dá uma boa consciência para Deus. Porque Deus trata e trabalha a nossa consciência. É uma parte do nosso espírito humano, né? Onde o Senhor fala com a gente, dirige a gente, nos dá a sua visão, nos dá a sua direção. E para terminar, no versículo 22, Pedro diz assim, o qual, depois de ir para o céu, a ascensão de Cristo, está, aqui expliquei de estar na comunhão com os irmãos aqui, destraz o lugar onde Deus se assenta. Ele subiu para o trono junto ao Pai. Agora, de novo, no versículo
19 diz que ele triunfou sobre os demônios. Agora no 22, Pedro diz assim, agora, depois que Cristo subiu ao céu e se assentou à destra do Pai, Pedro diz aqui, agora todos os anjos, potestades e poderes lhe são o quê? Submissos. Entendeu, irmãos? Aonde nós estamos agora? Nessa posição ascendida. Vamos lá em Efésios. Vamos terminar lendo Efésios. Onde Paulo vai mostrar para a gente a nossa posição como cristãos, igreja. Capítulo 1, versículo 20 a 23. Porque essa é a posição da igreja, irmãos. Ontem eu expliquei para os irmãos de Itaboraí, a posição da igreja não é sentada nesse sofá, não é sentado nesse banco. Vou te mostrar onde nós estamos. Se lembra? Se tudo que aconteceu com Cristo aconteceu comigo, é diferente na ascensão? Não. Se eu morri com ele, fui sepultado com ele, ressuscitei com ele, se ele subiu à destra de Deus, aonde eu estou agora? Fala para mim. À destra de Deus. Fisicamente eu estou sentado aqui em Miguel Pereira, mas espiritualmente a minha posição é essa de Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 23. O qual exerceu o Pai, né, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua destra. Aonde Cristo está? Nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir no presente século, mas também no futuro. Agora, olha o 22, a nossa posição. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Era só ele. Mas na ascensão, quando ele derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele pega aquele grupo lá no dia de Pentecostes e coloca eles sobre quem? Sobre principado, potestade, poder e domínio, do versículo 21. Então, todos os crentes estão em ascensão. Não estão aqui na terra, fisicamente somente, reunindo na igreja. Nós estamos nos lugares celestiais e ele nos colocou como igreja, versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Essa é a posição da igreja. Ela morreu com Cristo, ela foi sepultada com Cristo, ela ressuscitou com Cristo e ela ascendeu com Cristo. Esse é o triunfo do Senhor. Então hoje nós não estamos aqui buscando lugar, né, um ambiente para tentar preservar o que nós vimos. Nós não vimos, nós fomos colocados. Nós não buscamos, nós fomos colocados. Nós não perseguimos essas coisas, nós fomos colocados em Cristo. E em Cristo eu morri, em Cristo eu ressuscitei e em Cristo eu estou nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição em Miguel Pereira nessa noite. Mas e quando eu olho para mim? É mentira. Satanás é o pai da mentira e ele mente. O oposto da mentira é a verdade. Esse banco aí que você está sentado é mentira, cara. Esse aí é mentira, esse sofá é mentira. Tudo é mentira aqui. Se apegar aqui, comunhão de irmãos, tem muita mentira. Então, nas regiões celestiais, está toda a realidade. Por isso Jesus falou, né, em João 14,6, eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. Só tem uma verdade. E essa é a verdade que a gente quer perseguir. A nossa vida, né, que triunfamos junto com o Senhor. Te louvamos nessa noite. Agradecidos a Ti por toda a realidade da Sua obra, Senhor. E não é somente uma obra que nos salvou do inferno, do lago de fogo, e que ficou lá distante de nós, mas através da pessoa do Seu Espírito, Tu nos incluiu na Sua morte.
também nos incluiu no seu sepultamento, nos incluiu também na sua ressurreição e na sua ascensão. Por isso nos faz vermos como cristãos que estão nos lugares celestiais. Embora há adversidade, há problema, há doenças, há enfermidade, há dificuldade, mas nós queremos olhar para essa vida ascensional, que nós estamos sobre tudo isso, sobre a dor, sobre a mágoa, sobre o ressentimento, sobre as divisões, sobre as perseguições. Nós queremos viver nos lugares celestiais, como igreja do Senhor. Que o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. O Senhor nos faz ver essa realidade nessa noite. Que tudo fora dessa verdade é uma mentira, Senhor. E sabemos quem tem mentido para nós, quem tem nos enganado, quem tem falado coisas que tiram nossa visão das coisas do céu, Senhor. Por isso, fixa os irmãos naquilo que é do céu, como Paulo diz em Colossenses 3. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ó Senhor, nos faz ver as coisas do céu. Ver mais o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.